Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. É o nosso parecer. Fala pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos pareceristas? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É o Nosso Parecer. Eu sou Emerson Cristiano. E eu, Evandro Ximenes. Hoje a gente vai conversar aqui, né, o primeiro episódio do ano, né? Episódio mesmo que a gente traz assuntos. Mas é o segundo gravado. É o segundo desse ano, sim, já gravado, mas esse a gente trouxe pauta. No episódio anterior a gente só conversou um pouquinho sobre as nossas expectativas para 2022. Isso. Então, hoje a gente vai conversar sobre o lançamento, né, da pré-campanha à presidência da República do Ciro Gomes, que aconteceu na semana passada. A Rebeldia da Esperança. Tem que ser Vamos rebelde. conversar aqui o que representa essa candidatura do Ciro, né? Mais uma candidatura do Ciro. Acho que é a quarta dele, né? A quarta. E a gente vai conversar também aqui sobre a polêmica, né, do contrato do ex-juiz Sérgio Moro com a empresa Álvares e Marçal, a assessoria, né, que ele prestou para essas empresas, que eu acho que foi ontem ou foi antes de ontem? Antes de ontem. Foi na sexta-feira, foi antes de Isso, ontem. Ele abriu o contrato dele. Exatamente. Ele trouxe ali detalhes do contrato dele, que rendeu cerca de 2,7 milhões, foi isso? Ou foi 3? Foi 3 milhões. Mais 3 milhões. Mais 3 milhões. Isso, 3 milhões e meio, por aí. O Evandro tá um pouco mais por dentro aí. Ele tinha um contrato lá que recebia em dólar, né? Em cerca de $40 mil, eu acho. Assim, eu já vi os valores em reais. Eu sei que eram mais de 3 milhões durante um período de 11 meses. E ele ganhava por média, por mês assim, 300 mil, eu acho. Por aí. Pronto. E a gente vai conversar também aqui. Daqui a pouco a gente traz esses números, né, com mais detalhe. Que a gente pesquisou aqui, a gente tem essas informações. E vamos conversar também sobre a pesquisa IPESP, né? A pesquisa que trouxe aí, mais uma vez, simulou aí como seria, né, o cenário aí de 2022, colocou alguns nomes à disposição da população e simulou aí que, mais uma vez, o ex-presidente Lula aparece liderando, né, em todos os cenários. E o Bolsonaro deu uma melhorada nesses números. Então são esses 3 assuntos que a gente vai conversar hoje. Compartilhe aí esse episódio com teu amigo. A gente está nas principais plataformas de podcast. Nós estamos também no YouTube. Estamos também no Instagram, @é o nosso parecer. E a gente conta com vocês para construir esse projeto, para comentar, para criticar, para literalmente estar trabalhando e construir esse projeto juntamente com a gente, que é um projeto que a gente tem como objetivo, né, a gente estabelecer um diálogo mais aprofundado sobre esses temas que às vezes fica tão rasteiro, tão superficial na mídia. Aqui a gente tem mais tempo para conversar e se aprofundar nesses assuntos. Um forte abraço e vamos lá ao primeiro tema. Pauta, né? Hoje a gente vai conversar sobre, agora, o Evandro está um pouquinho mais por dentro, ele como um cirista assumido, né? Rebeldia da Esperança. Rebeldia da Esperança. Diz aí, Evandro, o que é esse lançamento, né? Um lançamento meio que antecipado. Eu acho que até agora só ele e o Sérgio Moro, não foi, que fizeram o lançamento de pré-campanha. O Moro, na verdade, foi uma filiação com o cara já de lançamento de pré-campanha. Isso, né? Que foi pelo Podemos, né? Isso. Que já estão falando aí até da troca de partido, né, do Moro. Ele pode ir por União Brasil, né? Por União Brasil, porque tem mais dinheiro. Exatamente, a campanha dele não decolou. Isso, ele precisa atingir. O argumento da galera lá do Podemos é que, tipo assim, já deu tempo. O Moro não é alguém desconhecido, já é um cara que já teve bastante tempo de mídia e ele não está atingindo ali os 2 dígitos. O que eles calculam? É melhor o partido investir
em candidatos para o poder legislativo, deputados e senadores, né? do que gastar esse dinheiro à toa, né, com a campanha do Moro. E a mesma coisa com o Ciro, né? Essa antecipação do lançamento da pré-campanha do Ciro é muito nesse sentido. Houve ali uma pressão interna dos deputados para a remoção da campanha do Ciro e o PDT ia apoiar a candidatura do Lula, porque não houve aí o crescimento que era para ter, né? Que as pessoas esperavam, né? Mas sim, enfim, né? Falando da campanha do Ciro, eu fui ver as propostas do Ciro e assim, de todos os candidatos, eu acho o Ciro, na questão econômica, melhor, porque ele diz o que ele vai fazer na economia, né? E o ataque dele, praticamente, é resolver o problema econômico. Uma das coisas que ele falou lá é uma questão de financiamento. Ele planeja financiar, por exemplo, o cara quer empreender, né? Aí ele vai abrir crédito para essas pessoas financiarem e também abrir crédito para as empresas, né? Porque hoje em dia o problema é crédito, porque muitas vezes a pessoa tem uma boa ideia, né? Mas não tem crédito para fazer o negócio decolar, né? E ele também planeja fazer uma reforma, né? Pelo que ele não falou muito bem reforma tributária, mas eu acho que ele vai fazer a reforma tributária porque ele sempre falou que queria taxar as grandes fortunas, que é uma das pautas dele, e tentar diminuir essas distorções econômicas, né? Eu acho que ele tem que focar mais, o Ciro, e essa parte eu não vi ele falando, focar em a questão da tributação, em vez de ser pelo consumo, ser pela renda, né? Que eu acho que seria uma forma mais justa de você cobrar imposto. Mas enfim, o Ciro, a proposta dele é mais econômica, né? Ele tem uma visão desenvolvimentista, ou seja, para ele o Estado ele é imprescindível para a economia crescer. O Estado ele vai dar as condições, ele vai dar o crédito, ele vai dar o suporte jurídico, ele vai dar tudo para que a economia ela cresça, né? O Estado ele é tipo um farol para o crescimento econômico. E essa é a visão do Ciro. Ele não é a favor daquele Estado mínimo, ele é a favor daquele Estado que eu acho até mais atualizado, o Estado necessário. O Estado ele não tem que ser nem grande nem mínimo, né? Ele tem que ser necessário de acordo com as demandas sociais daquela época, né? Podemos dizer assim. E é como eu disse, o Ciro é a questão muito econômica. E eu acho que o Ciro ele fala que ele não entra muito na questão dos costumes, que também são pautas importantes, né? Ele só fala de economia é tipo o Moro falando só de corrupção. Você só não pode estar preso só a uma pauta, né? Aí ele lançou aquele bordão, né? Rebeldia da Esperança, lembrando o PDT, né? O Leonel Brizola, aquela coisa toda. E mais ou menos foi esse o resumo. Ele falou de várias... O slogan dele aí, o que foi, né? Os especialistas falam que foi uma jogada de marketing, né? Do João Santana. Por conta do temperamento do Ciro, né? Aquele temperamento explosivo, porque ele é rebelde contra né? a esperança. Às vezes até um pouco arrogante e estúpido. Eles viram, tipo assim, a gente tem que pegar isso daqui que tem estigmatizado com ele como negativo e vamos transformar em algo positivo, né? Essa rebeldia do Ciro, essa arrogância, essa prepotência que ele demonstra, que ele transparece, é uma rebeldia que ele tem dentro dele, né? Contra o sistema. Contra o sistema, contra as desigualdades, as contradições. Mas você não cola muito, não. Pois é, não cola, né? Mas foi uma jogada boa, né? Vamos dizer assim. Pra gente não cola porque a gente conhece, né? Agora o pessoal do resto do país exatamente. Escolhe, né? Tipo assim, hoje de fato existe, né, na população um sentimento de descrédito, né? De desesperança, né? Com a política, né? E aí, quando aparece um cara... foi muito o efeito também em Bolsonaro, né? O que aconteceu com o Bolsonaro? O Bolsonaro era um cara que veio cheio de ódio, cheio de crítica ao sistema,
aqui tá tudo errado, que tem que mudar tudo. E de fato, esse é o sentimento que existe na população, de que tudo tá errado, de que nada dá certo, de que realmente tem que mudar, que do jeito que tá não vai. E quando aparecem essas pessoas com esse discurso, um discurso de rebeldia, de rompimento com o sistema estabelecido, de rompimento aí com o status quo, essa pessoa, ela recebe ali o crédito de milhares e milhões de ouvintes, porque não são poucas as pessoas que estão desacreditadas da política, né, e desacreditadas desse sistema. Isso. Então, de certa forma, foi uma jogada bacana, esse slogan. A gente sabe que não é isso, mas foi um slogan que, assim, foi boa, foi legal. Agora tem que decolar, né? Tu tava falando aí do Moro, né? De o partido abandonar a candidatura para fazer base. Sim. O Ciro tá no mesmo caminho, como tu Exatamente. disse. Porque assim, se ele não chegar aos 2 dígitos, não faz sentido o partido torrar o dinheiro, né, que tem numa campanha que não tem futuro. Que não vinga, né, cara? Que não vinga. O Ciro já tá há muito tempo na política. Isso. O Ciro, ele não é alguém jovem, assim, alguém, vamos dizer, não jovem, né? Eu quero dizer, ele é alguém já mostrado, né? Ele é alguém que muito conhecido. O cara já esteve em 3 campanhas, já foi ministro e tudo mais. Então todo mundo esperava mais dele nesse momento. Esperava-se que os números estivessem mais favorável a ele. Pelo fato de que o Ciro vem fazendo campanha desde o segundo turno das eleições de 2018. Isso, o Ciro começou cedo. Sim, quando saiu o resultado acular do primeiro turno, já ali no segundo turno, o Ciro já lançou-se a pré-candidato em 2022. Isso. E vem aí há 4 anos, há 3, 4 anos, dando entrevista toda hora, rodando o Brasil, conversando nas universidades, conversando com Deus e o mundo. Todo mundo que ele teve oportunidade, participando, entrou bem na internet. O Ciro tem uma militância boa na internet. Então, esperava-se mais dele. Os números não estão correspondendo à expectativa, né, do partido, né, e daquela galera da base dele. Então existe realmente essa hipótese, né, de abandonar a campanha, a candidatura dele, para investir aquele valor nas eleições parlamentares. Eu vi o presidente do PDT falando, garantindo que independentemente de... O Carlos Lupe, O Carlos Lupe, independentemente de número, o Ciro é candidato. Do PDT. Candidato do PDT. Perguntaram para ele, Carlos Lupe, a candidatura do Ciro vai até quando? A ele, até o dia 3 de outubro, salvo engano, que vai ser o dia das eleições. Sim. Então, não existe hipótese de... Agora sim, se o Carlos Lupe tá dizendo, né, então... Exatamente. Ele vai cumprir, né? Exatamente, ele está garantindo. Ele disse que não existe essa hipótese da retirada da candidatura do Ciro. Porque traição em política é paia, né? Assim, Exatamente. O cara dizer uma coisa e depois não ser complicado. E outra coisa, e ele mostrou algo interessante. Ele disse assim, isso aqui, eu como presidente do partido, eu garanto a candidatura do Ciro até o dia 3 de outubro, que vai ser a candidatura, o dia das eleições. O Ciro é candidato à presidência. Aí falaram assim para ele, mas Carlos, os números do Ciro não estão favoráveis. Aí ele falou, eleições pra gente, do PDT, eleições pra mim, pro Ciro, não é uma partida de futebol. De que se o cara tá perdendo nos números, ele vai abandonar. É ideia, é ideologia, é o que a gente acredita. A gente vai levar essa candidatura até o fim porque é o que a gente acredita. Entendeu? E então, essa entrevista foi interessante e para quem gosta, né, e é apoiador da campanha do Ciro, eu acho que tranquiliza um pouco, né? Porque eu acho que hoje a militância aí do Ciro fica um pouco se incomodada, um pouco receiosa de que de repente ele retire a candidatura dele. Mas ele é candidato, já falou-se aí a questão de vice, né? Então já estão vendo aí uma aliança do PDT com a Rede e a Marina seria uma possível vice-presidente aí na chapa. Eu acho assim, eu acho que a Marina ela tem um recall. Eu acho que em 2018 foi atípico. Ela cresceu muito. Eu lembro que em 2014
ela tava muito forte, né? Sim. O PT caiu em cima dela, né, na época. Sim, você lembra? sim. Até saiu em matéria, o PT pegou pesado em cima dela e ela acabou derretendo. Mas eu acho que seria uma parceria boa, né? Botar a Marina na jogada, porque a Marina também é muito conhecida. Ela tem muito público de esquerda também. Ela tem uma base dela. boa, né? Ela tem uma pauta boa, a agenda dela é boa, né? E é uma mulher, né? Também ajuda muito. Ela tem a pauta ali do meio ambiente, que ela tem muito respaldo. Ela foi ministra, né? Do meio foi ambiente. ministra do meio ambiente e ela é respeitadíssima, né? É uma pessoa que tem muito respeito. Boa. Ela que foi na época dela que passou o Código Florestal foi. Que é um dos melhores, né? Exatamente. Um dos melhores. E aí tem tudo isso aí em torno da campanha do Ciro, que seria um ótimo apoio, né? Eles estão negociando aí com a rede para ver, mas segundo o que eu li, o que eu venho aí colhendo de informação, tá bem adiantado, tá? Essa parceria do PDT com a rede. Mas existe lá um racha dentro da rede, que tem parte da rede que quer apoiar o Lula, quer apoiar a candidatura do PT, porque eles acreditam que tem mais chance de ganhar, né? E tem a questão também de tipo assim, faturar logo a campanha no primeiro turno. Então eles acham que é melhor investir mesmo na candidatura do Lula. Mas tá bem favorável ao Ciro essa parceria aí com a Marina Silva, né? Sendo sua vice. E essa aliança aí com a rede de sustentabilidade. E outra coisa, né? A questão da candidatura do Ciro, a questão do plano econômico dele. Eu vi algo bem interessante. O Ciro diz o seguinte, que tá tudo errado. O plano econômico do Brasil, o sistema está tudo errado. O que precisa não é retoque. Ele diz, vai vir um Lula que está prometendo retoques. Fulano de tal promete retoque. Eu proponho uma revolução. Ele diz que tem que começar do zero, tem que mudar tudo. Mas o Ciro, ele é o responsável direto por esse modelo econômico que a gente tem hoje. Tu acha? Não acho, não. Eu tenho certeza. Não sei. Desde o governo, desde da participação dele lá no governo do Itamar Franco. No plano real, né? Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula. Eu acho que ele saiu só no governo da Dilma. Ele já saiu. O Ciro esteve participando de todos os debates econômicos do Brasil. Ele esteve no centro, não só debatendo, mas opinando e dizendo assim assado. Então, se o modelo não funcionou, tem dedo dele. O cara não pode ser leviano dessa forma como ele é. Tipo assim, uma das críticas que eu tenho ao Ciro é essa. O Ciro fala dos problemas do Brasil como se ele não tivesse nada a ver. E não é assim. Ele está dando uma de Bolsonaro. Ele está na política há muito tempo e o Ciro participou de todos os governos, desde o Itamar Franco ele participou de todos os governos, eu acho que exceto da Dilma. Entendi. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele participou. Se deu errado, ele tem culpa no cartório. Tem um dedo dele, né? Tem dedo dele. Né? Então, tipo assim, se ele chegasse hoje assim, cara, beleza, a gente errou, a gente pensou assim... E não deu o que a gente queria, tá errado. Eu sou a favor da gente recomeçar. Um novo modelo econômico para o Brasil. Ótimo, perfeito. Mas assumir também a culpa. É a autocrítica, né? Vamos fazer a meia culpa, vamos fazer a autocrítica. Ele tem que fazer essa autocrítica. Ele também participou. Mas assim, eu acho que é inevitável mudar o modelo econômico, né? Quem esteja no poder. Porque esse modelo não tá funcionando. Não, com certeza. Eu tipo assim, o que ele fala, eu concordo. Entendendo. Eu concordo. Ele só tá sendo hipócrita, né? Ele participou, né? Entendi. Ele participou do negócio. Ele fala como se não tivesse... Como se não tivesse nada a ver. O filho não é meu. Se tivesse dado certo, o filho era dele. Entendi. Filho feio não tem pai, né? Ninguém quer ser pai de menino feio. Quando o menino é bonitinho, todo mundo quer ser pai. É a questão aí é a forma como o Ciro se expressa. Mas ele tem razão, o modelo realmente
precisa ser, não funcionou. Não, esse tá modelo, errado. ele só beneficia os especuladores, né, Sim, financeiros. só as elites. Só as elites. Só as elites, os banqueiros aí vão morrer de ganhar dinheiro. Pronto, outra coisa que eu sou a favor é mudar a forma de tributação. Acho que a tributação, ela deveria ser sobre a renda, o principal, né? Concordo. E mais setores, justo. e setores que são imprescindíveis para a pessoa viver, eu acho que não era para ter imposto. Por Exatamente. exemplo, comida e remédio. Exatamente. Né? Eu acho que não era para ser zero imposto para todo mundo. Não é porque todo mundo precisa, né, mano? Somente a galera mais pobre. Ou um imposto reduzido, né? Bem mais reduzido. Porque quando zera assim, né? Você também compromete demais ali a parte fiscal ali do Estado, né? A questão da tributação, Isso, ser a partir da renda e porque não a no renda aí produto, tu né? compensava, entendeu? Sim. Por exemplo, zerava a renda... Eu não sei se seria o suficiente, né? Tem que ter um estudo, né? Tem que ter um estudo. Isso é uma coisa que eu imagino, entendeu? Mas assim, eu acho que deveria reduzir muito o imposto sobre alimento e remédio. Pelo menos zerar, entendeu? Mas quando eu falo alimento realmente... Na verdade, o que eu acho importante, né? Eu concordo contigo, mas, por exemplo, medicamentos. Você zerar o imposto sobre medicamentos, por exemplo, de marca, eu acho errado. Para isso, a gente tem o projeto do plano dos genéricos. que foi do José Serra, né? Isso. Serra fez isso aí. Quando ele era ministro da Saúde. Isso. Aí, eu acho importante o país começar a comprar, né? Quebrar várias patentes, né? Desses medicamentos de marca. Eu me lembro que a Europa tá querendo quebrar as patentes. Sim, todas as né? patentes. Todas as patentes. Eu acho que isso aí é totalmente válido, né? Não faz sentido não ter patente para saúde. Exatamente. Aí o cara descobre um remédio para uma doença e o cara vai ganhar pro resto da vida. Não faz sentido. Que nem estavam querendo fazer agora com a questão da vacina, né? Eles estavam querendo quebrar a patente e distribuir vacina pro mundo inteiro. Eu acho que é para quebrar a patente, mano. Eu acho que o interesse público é maior. Exatamente. Remunera bem aos pesquisadores. Isso, dá um prêmio bom, né? Isso, dá um prêmio bom para eles ali, pela descoberta e tudo mais. E estimula cada vez mais, se vocês desenvolver vacina e tudo mais, vocês vão ganhar a patente, vai ser quebrada a patente, mas vocês vão receber por isso. Não, e outra coisa, o cara que descobre um negócio dessa aí, ele já tem uma recompensa moral, né? Uma recompensa intelectual na academia. Exatamente. O cara já vai ser bastante respeitado. Aí, eu acho que zerar imposto é muito complicado, né? Porque o Estado ele vive disso, mas em algumas áreas davam pra gente trabalhar, como a questão da saúde, né? A questão dos genéricos, né? A gente vê saídas alternativas. Mas é isso daí. Então, de fato, o modelo econômico, o Ciro tem razão, é um modelo que não deu certo, precisa sim ser reformulado, mas ele precisa sim fazer meia culpa acolá e assumir que ele tem culpa no cartório pelo modelo que está estabelecido hoje. Pois pronto. E a outra pauta aqui que a gente pode conversar é a respeito, né, do contrato do Moro com a consultoria, né, Álvares e Marçal. O que se tem aqui, a notícia é que o Sérgio Moro ele recebeu 242 mil por mês e nessa consultoria ao todo rendeu para ele 3,7 milhões. Deixa eu ver aqui o número direitinho. Nessa faixa de 3 milhões. Exatamente. Se é 3,7 ou 3,5. Pronto, tá aqui. No total ele recebeu cerca de 3,5 milhões. Isso aqui em reais. Ele recebia cerca de 45 mil dólares mensais, né? E depois ele recebeu um bônus de 150 mil dólares. Ou seja, que equivale a 800 mil. E depois ele teve que devolver 67 mil porque ele rescindiu o contrato. Rescindiu o contrato, né? Para a candidatura dele aí a presidente. E aí, Evandro, o que você achou aí? Cara, da abertura de contas do Moro? Assim, você estava falando que era contra, né? Porque era dinheiro privado, né? Isso. Porque assim, não tem nenhuma relação com... Eu entendi o que tu disse, né? porque tem uma relação... De conflito de interesse, né? Tem uma suspeita, né? Uma forma indireta. Né? Mas assim, eu presto muito também pelo devido processo legal, né? Existe jurisprudência do STF dizendo que o Tesouro não pode investigar isso aí, entendeu?
O TCU, a competência dele é tudo que tiver dinheiro público. Tá entendendo? E as contas, quem mostrou foi o Moro por livre e espontânea vontade, né? Por... como é que eu posso dizer? Pro aconselhamento da galera dele, né? Do pessoal da MBL, né? Essa galera toda. E eu acho que o TCU não poderia fazer isso. Até o Lula pediu pro PT desistir, né? De abrir uma CPI contra o Moro. Não sei se tu viu. Foi, né? Foi. Tinha, né? O próprio Lula pediu para o PT sair fora disso aí também. Né? Porque assim, por que o Lula falou isso? A minha interpretação. O Lula fez isso para não dar palco pro Moro. Porque se você abrir uma CPI, você vai dar visibilidade pro cara. E o cara não tem nem 2 dígitos. Não faz sentido, entendeu? Exatamente. Né? Aí, eu acho que dá visibilidade e ao final, se tu não encontra nada de errado, né? O cara sai como herói. Eu acho o seguinte, eu acho que para evitar que isso se repita, como aconteceu com o Moro, tem que mudar a legislação para impedir que novos Moros apareçam, entendeu? Exatamente. Eu acho que você... Por isso que é importante, né? Porque a gente já debateu a questão da quarentena, né? Isso. Eu acho que você mudar as regras do jogo durante o jogo, isso não é saudável, entendeu? Sim. Não é saudável. É igual o que aconteceu com o Lula. Lula, tirar ele do jogo político, não foi bom pro Brasil, né? Eu acho que se você quer mudar as regras, vamos colocar essas novas regras pro próximo jogo. Né, para todo mundo poder disputar de forma igual, né? É a forma como eu penso. Eu acho que é mais saudável. A questão do Moro, quando o Tribunal de Contas ele exigiu, né, e começou a investigar os ganhos dele, é por conta de denúncias, né, de suspeita de conflito de interesse, né? Pô, ele foi atuar na empresa que estava fazendo ali a recuperação judicial das... Eu acho isso aí imoral, mas não é ilegal, né, de fazer isso aí. Exatamente, mas aí que tá. É como ele ocupou um cargo, né? Mas é uma brecha da lei, né? De juiz ali, e ele... Não, é porque aqui eles estão apurando, não é nem o fato dele ser candidato a presidente. Não é por isso, não. É porque o conflito de interesse seria o seguinte, pô, ele quebrou a empresa, julgando, né? Beleza, eu sei, mas por que o TCU fez isso antes? Por que ele vai fazer isso agora? Depois que ele... Exatamente, né? que ele veio para ser candidato. Ser candidato. Entendeu? Tem um interesse político aí. Sim, também tem. Né? Com certeza, mas eu acho que o conflito de interesse é a partir daí. O cara quebra a empresa, depois ele vai trabalhar numa empresa que vai fazer assessoria para a própria empresa. É como eu disse, eu acho que deveriam criar uma legislação para impedir isso aí, entendeu? Para que daqui para frente isso não possa se repetir. Eu acho que tentar tirar o Moro da jogada, eu acho que é pior. Deixa ele lá e tal. Exatamente. Mas assim, eu acho que algumas coisas não podem ficar, né, cara? Tem que haver explicação, porque já existe essa suspeita de muito tempo, né? Pois é. Da atuação do Moro. O Moro já foi considerado suspeito, né? Pelo STF. Não, mas o Moro já foi considerado... Não, mas foi considerado suspeito porque tinha evidências, né? Por causa da Vaza Jato. Sim. Entendeu? Mas aqui é uma evidência, né? Não, eu sei o que você está dizendo, mas isso aí eu acho que já extrapola. Né? Não, eu acho que tem evidência. Mas... Tá muito claro. Pô, eu quebro a empresa, depois eu vou trabalhar numa empresa que presta assessoria para aquela mesma empresa? Não, eu entendo aí, mas eu acho que deveria fazer uma legislação para impedir o daqui para frente, entendeu? Efeitos, como o pessoal chama, né? Ex nunc, né? Que não retroage. É isso aí. Mas foi isso aí, foi algo que gerou aí bastante polêmica e o Sérgio Moro desafiou, né? Desafiou o Bolsonaro e o Lula a abrirem também suas contas para que, sei lá, também demonstrasse aí transparência. E aí, Evandro, outra coisa que a gente poderia conversar aqui era a questão da pesquisa, né? A pesquisa IPESP, que o Lula apareceu ali com 44% dos votos, o Bolsonaro apareceu com 24%, e o Moro e Ciro aparecem empatados, né? Eles apareceram ali empatados numericamente. Nas pesquisas anteriores, eles estavam aparecendo empatados tecnicamente. Havia ali uma diferencinha de números. O Moro estava um pouco à frente do Ciro. Nessa pesquisa, o Ciro e o Moro aparecem numericamente empatados. Os dois estavam ali com 8%. Estão com 8% nessa pesquisa. E aí,
Na simulação de primeiro turno, com um cenário com um Moro, né? Um Moro presente, o Lula estaria com 44%, o Bolsonaro estaria com 24%, o Sérgio Moro com 8%, o Ciro com 8%, o João Dória com 2%, Simone Tebet com 1%, Rodrigo Pacheco com 1%, Alessandro Vieira com 1%, o Felipe Dávila ele não pontuou, brancos e nulo, ou não vai votar 8% e indecisos 4%. Isso aqui na pesquisa estimulada. E em outro cenário também de pesquisa estimulada para presidente, um cenário sem o Sérgio Moro, o Lula continua com 44%, o Bolsonaro de 24% vai para 26%, ele pega 2% aí do eleitorado do Moro, o Ciro aparece com 9%, o João Dória com 4%, Simone Tebet com 1%, ou seja, votos do Bolsonaro vai para o Ciro, vai pro Bolsonaro, os votos do Moro vai para o Ciro, vai para o Bolsonaro e vai para o Dória. Bizarro, né? Os votos do Moro? Os votos do Moro. Porque esse cenário aqui é sem o Moro. Foi 2, o Bolsonaro apareceu com 26%, com o Moro ele aparece com 24% e sem o Moro ele aparece com 26%. Tem algum cenário aí sem um Bolsonaro? Hã? Tem algum cenário sem um Bolsonaro? Tem não. Porque assim, existe um risco do Bolsonaro não disputar, né? Exatamente. O que a gente estava conversando aqui, né? Onde? Seria interessante saber, né? Pois é, porque ele nem se cogita, né? Ninguém cogita, mas eu acho eu assim, tenho uma tese, eu já te falei. Nas pesquisas internas dos partidos, eu acho que eles fazem essas... talvez. E talvez boa parte dos votos do Bolsonaro vai ou pro Ciro ou pro Moro. Sim, Um dos dois. Não que sei. também é uma probabilidade, né? Existe aí já uma corrente também que defenda que o Moro não vai ser candidato, né? Dizem que ele vai segurar a campanha ali até umas horas e depois vai se lançar a senador. Vamos ver, né? Como é que vai ser isso aí. Aí, aqui, sem o Moro, o número também de número de branco nulo e não vai votar sobe para 10%. E indecisos permanece ali em 4%. Aí a pesquisa espontânea. A gente tem aqui o Lula com 35% dos votos. Que é muita coisa. Muita coisa. O Bolsonaro aparece com 23%. O Sérgio Moro aparece com 4%. O João Dória com 1%. Simone Tebet 0%. Rodrigo Pacheco 0%. Brancos nulo, não vai votar 6%. E indecisos 26%. Ou seja, nessa hipótese aí o Lula ganhava no primeiro turno, né? Ou não? Espontânea? Na espontânea. Na espontânea, Evandro, assim, eu acho que não. Deixa eu olhar quanto Mas é que na ficaria. estimulada sim, né? Na estimulada sim. Na estimulada sim. Ele ganharia aqui, quanto é que ficaria? Vamos fazer a soma. Eu vou colocar aqui o cenário com o Moro, porque eu acho que vamos acreditar nesse cenário aqui. Ficaria 26, 24, mais 8, mais 8, mais 2, mais 1, mais 1, mais 1. Não daria para o Lula ganhar no primeiro turno, porque a soma aqui está dando 45%, né? Não daria. Ele não ganharia aqui essa pesquisa, ele não aparece ganhando no primeiro turno, mas ele aparece liderando aqui em todos os cenários, né? Show. De primeiro turno. Em segundo turno, aparece aqui Lula e Bolsonaro, o Lula 54, Bolsonaro 30, né? Cenário 2, o Lula e o Sérgio Moro, o Lula 50, Sérgio Moro 31. Olha aí, o Moro tem mais voto do que o Bolsonaro no segundo turno, com o Lula. No cenário 3, seria o Lula e o Ciro. O Lula apareceria com 51 e o Ciro com 25. Interessante, no cenário do Lula com o Bolsonaro, o Lula aparece com 54 e o Bolsonaro com 30. Quando é o Lula e o Moro, aparece com 50 o Lula e 31 o Moro. Interessante, né? A vantagem dele pro Bolsonaro é bem maior, né? Eu acho que é porque o Moro ele é mais palatável, né? Do que o
O Bolsonaro. Nesse momento, né? Nesse momento, principalmente agora que ele é contra a vacina e tal, aquela coisa toda. O desgaste do Bolsonaro foi muito grande, né? É o que eu sempre converso com alguém. O Bolsonaro já deu. Ele perde em todos os cenários. Ele perde para qualquer pessoa que for disputar com ele hoje no segundo turno. Eu acho que ele vai ficar estendendo até as vésperas das eleições. Aí quando ele vê que não vai ganhar, talvez ele desista e se lance para senador, né? Como a gente estava conversando, né? Eu já tinha defendido aqui há alguns dias atrás, em outros episódios, que eu acredito na tese que o Bolsonaro não vá concorrer à presidência da República, porque ele não arriscaria perder o foro dele, né? Isso, porque se for para um juiz de primeiro grau, ele tá lascado, né? Exatamente. Vai pegar pesado em cima dele. Ele vai chegar um momento que ele vai abandonar a campanha presidencial e vai se lançar como candidato ao Senado, fortalecendo o Senado, né? Porque lá já tem o Flávio, aí ficaria ele e o Flávio como senadores. O Carlos Bolsonaro, que hoje é vereador, iria para deputado federal, aí ficaria o Carlos e o Eduardo. Como Flávio, né? O deputado estadual. Não, o Eduardo. O Renan. O Renan viria para estadual, de repente. Que é o mais novo, né? Aí podia botar o Queiroz para vereador, né? O Queiroz estava querendo se candidatar lá a deputado estadual no Rio de Janeiro, né? Pode ser também, né? E botava o Renan como vereador, não sei. Para agradar o Queiroz, né? É uma das hipóteses. Mas é isso aí. É uma hipótese a se pensar. Já tem uma corrente aí de analistas políticos que acreditam, né, nessa possibilidade. Eu sou uma das pessoas que eu acredito sim nessa possibilidade. O Vila é um deles também. Porque o Bolsonaro ele é um pouco covarde. Na hora que o bicho pega pra ele sai fora. Ele quer defender o dele, entendeu? Ele pensa primeiro nele, depois nos outros. Exatamente. O que atrapalhou a gestão do Bolsonaro foi justamente isso. Essa super proteção dele com os filhos, né? Ele queimou, né, o Bebiano, o Santos todo Cruz, mundo, que a galera todinha, né? Todo mundo em prol da defesa dos filhos, né? Isso. E mais uma vez, para defender, né? Agora vai defender ele mesmo, né? Isso. Defender ele de uma filhos, cadeia, né? E os filhos, né? Exatamente. Ele sim seria totalmente capaz de abrir mão dessa candidatura. E é isso, né? O de hoje. Pronto, eu acho que a gente chegou aí nos 3 principais assuntos aí dos últimos dias, né, desse começo de ano. Tudo isso aí tem bastante reflexo, né, no direito e na sociedade. A sociedade hoje, para quem não sabe, esse ano é ano de Copa. Mas se fala dezembro, né? Acho que é setembro, não sei. Vai ser em dezembro esse ano. Em dezembro? Eu sei que é no Catar e lá é muito quente, isso, né? Eles colocaram lá para o final do ano. Aí o que acontece? Para você ter uma ideia, é ano de Copa, mas o Brasil hoje fala mais de política do que de futebol, né? Hoje o pessoal tá muito mais engajado. O interesse mudou, né? O interesse mudou totalmente. Eu acho que isso é bom, porque é muito melhor a população estar interessada em política do que em futebol, porque futebol... Sim, é uma evolução, né? Futebol não vai te trazer, não vai melhorar a tua vida, não vai fazer nada, já a política Pronto, sim. Aqui, vai ser em novembro, tá? Em novembro, né? 21 de novembro. Depois do segundo turno, né? Exatamente. Então é isso. Nosso podcast, como a gente sempre fala, a gente tem um conteúdo aqui, a gente conversa sobre política, direito, cotidiano, sociedade, porque são pautas que se interligam, né? O direito ele está muito ligado ali com a política. O direito ele é totalmente político, né? Isso. Não há como desvincular. Há quem pense que não, há quem tente, mas é simplesmente impossível. E cada movimento político ele reflete diretamente no direito e reflete diretamente na sociedade. E hoje a gente encerra aqui esse episódio. Te agradece, tá? O apoio, a colaboração de vocês. E até mais. Forte abraço, até mais. Esse é o nosso parecer de hoje. Você ouviu? É o nosso parecer.